E aí, tudo certo? Bem-vindo ao mundo de Guta. Rapaziada, nesse vídeo vamos ver 15 coisas estranhas que no passado eram normais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, que quase todo dia tá saindo um vídeo melhor que o outro. E também compartilhe para seus amigos, familiares. Acredito que eles vão ficar curiosos para ver isso aqui também. E é isso, chega de enrolação. Vem comigo que eu te conto tudo. Rapaziada, vamos lá então. Hoje, o vídeo de hoje é do canal Top 10. Vamos lá, 3, 2, 1. Olhos abertos. Adaptando-se ao nível de conhecimento e à situação econômica e política das épocas pelas quais os povos atravessaram. Existem coisas que eram comuns há anos atrás e hoje nos parecem absolutamente insanas ou até cômicas. A maioria dessas mudanças foram consideradas evoluções. Hoje, você confere coisas estranhas que no passado eram tipo normais. Encomenda especial. Qual o limite do que pode ser enviado pelos Correios? Hoje sabemos que um pacote cujos lados somam 300 centímetros e o peso máximo é de 30 quilos pode ser transportado. No entanto, os carteiros de antigamente já puderam levar pacotes mais curiosos. Quando os serviços postais começaram, qual pacote vocês acham que são esses pacotes mais especiais? Bom, vamos descobrir, não é mesmo? Haviam poucas regulamentações e muitas brechas sobre o assunto. Aproveitando-se disso, alguns pais enviava criança? Enviava criança nos correios? Ixi, que loucura. Enviavam seus filhos para cá. HitPod Video Enhancer de cada dia. is an AI video quality enhancer. Casa dos avós, sendo transportados por carteiros conhecidos. O caso mais famoso foi o da garotinha May Pierstorff, de 5 anos de idade, que, utilizando os serviços do Parcel Post nos Estados Unidos, percorreu 120 quilômetros até a casa dos avós e foi entregue sã e salva pelo carteiro e também seu primo, Leonard McCall. Certamente, ao observar que a estratégia havia se tornado uma tendência naquela época, a empresa estabeleceu a proibição de transportar crianças em 1914, mas elas só deixaram de circular assim no ano seguinte. Realmente outros tempos, é ou não é? Barbeiros, cirurgiões. Verdade, antigamente, bom, não sei se eu vou falar aqui, mas antigamente os cirurgiões também cortavam o cabelo, eram barbeiros. Então os barbeiros também eram cirurgiões, que faziam cirurgias, tipo médico, entendeu? Que loucura, né? Hoje você vai lá, corta seu cabelinho. Antigamente, vamos colocar assim, antigamente, você ia lá, o cara cortava seu cabelinho e o cara já, na mesma sessão, o cara ia lá arrancar o seu dente. Tipo isso, ou amputava uma perna e ainda saía lá no estilo, cortino, na régua. Um homem deseja mudar o corte de cabelo quando ele tem cabelo, aparar a barba ou ajeitar a sobrancelha, ele vai até um barbeiro, correto? Da mesma forma, se uma pessoa está com dor em algum dente ou um ferimento que precisa ser suturado, vai até um hospital ou clínica para receber os cuidados necessários de um médico ou enfermeiro, correto? Parece óbvio, mas nem sempre foi assim. Até o século XVIII, a profissão de barbeiro e médico se confundiam e, desde a Idade Média, os profissionais que atuavam tanto na estética dos cavalheiros quanto na saúde das pessoas eram chamados de barbeiros cirurgiões ou cirurgiões barbeiros. Os barbeiros cirurgiões estavam abaixo dos médicos, propriamente dito, e dos cirurgiões, profissionais com educação formal e que cuidavam de outros serviços considerados mais técnicos e difíceis de serem executados. O cara ia lá, fazia a barbinha e saiu com o dente arrancado. Esses prestadores de serviço normalmente não possuíam educação formal e atendiam em monastérios e outras instituições, atendendo os menos abastados. Estes
Barbeiros não existiam apenas na Europa. No Brasil, no século XIX, os barbeiros cirurgiões eram homens negros que atendiam em frente a algum comércio e cujos clientes eram outros escravos. Não costumavam cobrar pelas consultas e forneciam os medicamentos e tratamentos mediante o pagamento de uma quantia. Bem, acreditamos que a perspectiva de como eram estes atendimentos torna os hospitais bem mais acolhedores, é ou não é? Mas você sabe o que é mais legal mesmo de... Bom, eu prefiro bem melhor e arrancar um dente com um cara especializado que com um barbeiro, na verdade. Verdade, maneiro pra valer é você se inscrever aqui no Top 10. Você já deixou o seu like? Deixa o seu like aqui no vídeo também, aproveitando. Carpideiras. Carpideiras. O ofício exercido pelas carpideiras existe há mais de 4.000 anos em diversas culturas pelo mundo afora. Consiste em contratar a mulher carpideira para chorar em velórios e enterros alheios, sem qualquer ligação afetiva com a pessoa morta em questão. Caramba. A carpideira. A mulher é contratada para ir no velório chorar, cara. Você é pago para chorar. Acredita? Você é pago pra chorar. Só pra ir lá, chorou, acabou. Vai às cerimônias para verter suas lágrimas em tributo ao falecido. Acreditava-se que quanto mais pessoas presentes e demonstrando emoções afloradas em um velório, maior era a popularidade do defunto. O trabalho das carpideiras ainda existe em alguns lugares do mundo. No Brasil, é possível encontrar as carpideiras no interior e nas zonas rurais do país. Legal, mais famosa... Você já viu alguma carpideira? Eu nunca vi. Nunca tinha visto. Nenhuma. E ainda não vi também, né? Deixa aqui nos comentários, você já viu alguma carpideira? Ou você já ficou sabendo dessa história de carpideira? Eu não. A famosa carpideira brasileira é provavelmente Rita Rocha, que chorou no funeral de personalidades como Ayrton Senna, Tancredo Neves, Mário Covas e Clodovil, entre muitas outras. Nossa. Já em Taiwan, a carpideira mais conhecida é Liu Junlin. A mulher de 30 anos atua na área desde os 11 anos de idade e aprendeu o ofício com a avó e a mãe. Ela chega a receber cerca de R$ 1.200 por funeral em que atua. Hoje, Junlin tem uma funerária que trabalha especialmente com embalsamamento dos corpos e organização dos funerais. Legal, embora cara. seja uma das últimas carpideiras e a profissão esteja em descensão, ela diz que nunca deixará de atuar nessa função e que almeja ensiná-la para outras mulheres para manter a tradição. Arejamento infantil. Tendo em mente a importância da exposição regular das crianças e bebês ao ar fresco para a manutenção de uma boa saúde e diante da falta de espaços arborizados nas áreas externas e espaços excessivamente exíguos no interior das moradias, foi criado em 1922 um mecanismo para ser anexado às janelas dos apartamentos e que permitia que os bebês tivessem acesso ao tão almejado ar fresco. A invenção consistia em uma gaiola de ferro e arame com teto inclinado para proteger as crianças das intempéries como chuva e neve e deveria ser pendurada do... Que legal, cara. Que legal não, né? Que estranho pra nós. Totalmente estranho. Do lado de fora dos edifícios como parte da extensão da janela de qualquer cômodo do apartamento. O interior da engenhoca poderia ou não ser forrado com tecido macio para que o bebê pudesse dormir enquanto suspenso a vários metros do chão, seguro apenas por hastes de ferro e alguns parafusos ao redor da esquadria das janelas. Cara. As mães podiam deixar alguns brinquedos nas gaiolas e manter seus pequenos ocupados durante todo o dia. E assim, muitas o fizeram. Com o aumento das preocupações em relação à segurança das crianças, essas gaiolas caíram progressivamente em desuso sem deixar relato. Que susto, cara. Eu achei que ele falou que caiu, achei que as gaiolas estavam caindo. De acidentes ou ferimentos causados pelos seus usos. Graças a Deus, felizmente. Sutiã de bala ou torpedo.
Oxi. Durante a Segunda Guerra Mundial, sutiãs de bala ou torpedo foram inventados para proteger as mulheres que trabalhavam nas fábricas. A estrutura cônica foi especialmente projetada para oferecer máxima proteção e conforto, e embora o formato de bojo fosse cônico, o nome sutiã bala ou torpedo teve boa aceitação pelo público por ser em tempos de guerra. Lançado em 1941, os sutiãs torpedo foram caindo em desuso nos anos 60 e 70, sendo substituídos por sutiãs macios e uma silhueta mais natural. No século XX, esses sutiãs se tornaram acessórios fetichistas, usados por muitas pin-ups e até pela Madonna em seus shows. Trepanação. Trepanação. A trepanação é uma cirurgia que consistia na abertura de um ou mais buracos no crânio. Essa cirurgia era considerada um procedimento coringa, sendo na concepção de seus defensores da época a solução para vários tipos de doenças, desde ferimentos cranianos a doenças mentais. Os arqueólogos sugerem ainda que a trepanação poderia ter propósitos religiosos, como o exorcismo. De fato, a técnica da trepanação era usada para aliviar a pressão excessiva causada pelo sangue no cérebro, no caso de uma lesão ou pela existência de demônios. No caso do exorcismo, quando a vítima ia a óbito, a causa era a falha do procedimento religioso e não o absurdo médico ao qual estava sendo submetido o pobre coitado. Sabe-se que é o procedimento cirúrgico mais antigo conhecido, existindo evidências de seu uso desde as civilizações pré-colombianas até as primeiras civilizações europeias. Inúmeros instrumentos eram utilizados para a perfuração e foram sendo modificados com o passar do tempo, de pedras pontiagudas, misturas e serras primitivas até vidro. Felizmente para nós, o conhecimento empregado na neurocirurgia evoluiu e a trepanação só é usada em casos extremos e para extirpar tumores ou coágulos cerebrais. Discriminação regulamentada. Em uma época de acelerado crescimento da população urbana, os norte-americanos passaram a ter contato diário com uma ampla gama de pessoas. Esse cenário exacerbou as primeiras ideias sobre a eugenia de raças em do Nokia. movimento conhecido como Cidade Bonita. Esse movimento nasceu da ideia de que as cidades deveriam ser o mais esteticamente puras possível e permitiu o surgimento de diversas leis discriminatórias. Neste contexto, em 1881, o vereador chicagoense James Peavy criou e conseguiu a aprovação de uma lei que proibia que qualquer pessoa doente, deficiente, mutilada ou com quaisquer deformações físicas pudessem andar às vistas dos demais membros saudáveis da sociedade. Se uma dessas pessoas, dentre elas os mendigos, fosse encontrada perambulando por um fiscal, estaria sujeita ao pagamento de uma multa que ia de $1 a $50, dependendo de quão feio fosse. Aqueles que não pudessem pagar a multa eram encaminhados para um asilo. Com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, muitos americanos sofreram ferimentos sérios nos frontes de batalha, retornando aos seus lares deficientes ou mutilados. Diante desta nova realidade, a lei foi caindo em desuso. Justiça seja feita, pelo amor de Deus. Autoimolação feminina, sati. A cultura indiana é riquíssima e marcada por inúmeras peculiaridades. Dentre lindas festas e danças, uma forte religião e organização social rígida, mesmo dos dias de hoje, há um lado obscuro, a prática de sati. Inicialmente, essa prática era um ato voluntário considerado... Anuncinho bom. Corajoso e heróico, no qual a viúva se jogava na pira funerária do esposo e ali queimava até a morte. Para os hindus, o sati simbolizava o encerramento de um casamento. Era um sinal de obediência e devoção da esposa ao marido que deveria segui-lo, mesmo na morte.
No entanto, tornou-se uma prática forçada e, ainda que não se jogassem à pira funerária, as viúvas deveriam encontrar a morte por outros caminhos. Sem o marido, não possuíam um papel naquela sociedade e, se não houvessem filhos que a sustentassem, o sati era a única saída vislumbrada para aquela mulher a fim de impedir que ela se tornasse um estorvo naquele grupo. Eu falo sem noção porque, tipo, que é coisa de religião, né? Que eles achavam que seria o certo, entendeu? Às vezes o que nós faz hoje, mais pra frente, acha cai que não serve pra nada, entendeu? Então é coisa de época também. Época e de religião. São duas coisas que não podemos opinar por nada. Grupo social. Inicialmente, a prática do sati era restrita às famílias reais da casta kshatriya, mas espalhou-se para as castas inferiores, tornando-se amplamente praticada entre todas as classes sociais. O sati alcançou seu auge entre os séculos XV e XVIII, e estima-se que, nesse período, cerca de 1000 viúvas foram queimadas vivas todos os anos, em especial na Índia e Nepal. A exceção para a prática da autoimolação era se a viúva tivesse filhos muito pequenos, estivesse grávida ou menstruada. Atualmente a prática é proibida e os casos de sati são raros, mas ainda existem. O caso moderno mais notório ocorreu no Rajastão em 1987. Uma jovem de 18 anos, Rup Kanwar, sentou-se na pira com o corpo de seu marido. A polícia acusou o sogro e o cunhado da moça de forçá-la ao ato. Embora a ocorrência tenha gerado revolta dentro e fora da Índia, não era para menos, os dois foram absolvidos por um tribunal indiano em 1996. Acordar no meio da noite e não conseguir dormir novamente pode ser uma experiência estressante para muitos. Porém, nossos ancestrais consideravam o hábito de acordar durante a noite e dormir novamente algumas horas depois como normal. Em vez de dormir 8 horas seguidas, o sono era dividido em 2 fases. O primeiro sono começava às 21 da noite e durava 2 horas, seguido por mais 2 horas acordado até 1 da manhã, antes de dormir novamente até o amanhecer. Esse padrão de sono bifásico era comum durante a Idade Média e até o século XVII. Ao contrário dos despertadores modernos, as pessoas acordavam naturalmente naquela época, assim como muitos de nós acordamos naturalmente hoje em dia. Máquinas de banho na praia. Eu normalmente acordo 5 horas da manhã, do nada assim acordo, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mas 1 hora da manhã nunca acordei não. Durante os séculos XIX e XX, as máquinas de banho eram uma visão comum ao longo das praias da Europa e da América do Norte. Eram cabanas de madeira que flutuavam no mar, projetadas para oferecer privacidade e conforto aos banhistas que desejavam se refrescar no mar. As máquinas de banho eram frequentemente construídas com madeira resistente à água do mar, o que as tornava duráveis e capazes de suportar as ondas. Eram decoradas com cortinas e tapetes coloridos, tornando-se atraentes e convidativas. Dentro delas havia uma série de compartimentos para mudança de roupa e muitas vezes também possuía uma plataforma de mergulho para facilitar a entrada na água. As máquinas de banho eram um sinal de status para a classe média alta da época e o aluguel de uma era caro, viu? No entanto, oferecia uma forma conveniente e luxuosa de desfrutar do mar, protegendo os banhistas da vista indiscreta dos outros frequentadores da praia. Chopines. Durante os séculos XIV e XV, as mulheres da alta sociedade europeia usavam um calçado conhecido como chopine. Esses sapatos apresentavam uma plataforma... Don't be afraid. It's very safe. Alta, feita de materiais como madeira ou cortiça, revestida com tecidos ou couro e muitas vezes enfeitada com joias e bordados. O uso dos chopines era um sinal de status e elegância, e as mulheres os usavam como parte de suas roupas formais. Porém, esses sapatos também tinham suas desvantagens significativas. Eles eram extremamente difíceis de andar e muitas mulheres precisavam de ajuda para se equilibrar enquanto os usavam. Também
era comum que as mulheres tropeçassem e caíssem, o que poderia levar a lesões graves. Por essas razões, esses sapatos foram eventualmente abandonados no final do século XVI, quando a moda começou a mudar para os sapatos mais confortáveis e práticos. Embora possa ter sido desconfortável e impraticável, sua influência ainda pode ser vista na moda atual dos sapatos de salto alto. Tamanco. Despertador humano. Esse é legal, hein? A profissão de despertador era comum em muitas comunidades antigas e seu papel principal era acordar as pessoas pela manhã, seja para fins religiosos, sociais ou econômicos. Geralmente, os despertadores eram contratados por indivíduos ou grupos para realizar esse serviço em uma base regular. Os despertadores usavam uma série de técnicas para acordar as pessoas, incluindo tocar instrumentos musicais, bater palmas ou tocar campainhas. Alguns despertadores até mesmo empregavam dispositivos mecânicos como carrilhões ou relógios como alarme para realizar o seu trabalho. A história dos despertadores é um lembrete interessante de como as necessidades das comunidades mudam com o tempo e de como a tecnologia pode mudar a forma como as tarefas são realizadas. A indústria de roubo de corpos do século XVIII e XIX. Durante os séculos XVIII e XIX, a indústria de roubo de corpos era uma prática comum em muitos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. A demanda por corpos para pesquisas médicas estava em alta, mas a lei proibia o uso de corpos de pessoas executadas ou de criminosos condenados, tornando a obtenção de cadáveres um grande desafio. Os ladrões de cadáveres, também conhecidos como ressurreicionistas, foram contratados por escolas de medicina e por médicos que precisavam de corpos para suas pesquisas. Esses ladrões desenterravam corpos recém-sepultados em cemitérios e os vendiam aos médicos. O roubo de cadáveres se tornou tão comum que em alguns lugares foram construídas torres em cemitérios para guardar os corpos. Além disso, muitas pessoas começaram a enterrar seus entes queridos em caixões de metal ou a usar outros métodos para impedir que seus corpos fossem roubados. A indústria de roubo de corpos continuou a crescer até o início do século XX, quando leis foram promulgadas para permitir o uso de corpos de pessoas executadas ou de criminosos condenados para fins médicos. Hoje, a maioria dos corpos usados para pesquisa médica é doada por pessoas que concordam em serem doadoras de órgãos após a morte. Apesar de ser uma prática chocante, a indústria de roubo de corpos desempenhou um papel importante no desenvolvimento da medicina moderna, permitindo que os médicos estudassem a anatomia humana e desenvolvessem novos tratamentos médicos. Rapaziada, então é isso. O que acharam do vídeo? Gostaram? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Ficarei grato e vou ler todos os comentários. E é isso. Se caso você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe com seus amigos e familiares também, viu? Ficarei grato. E é isso. Deus abençoe a todos e até a próxima curiosidade ou mistério. Valeu!